Nós estamos nesse encerramento, depois de um tempo de jejum, um mês trabalhando esse assunto, falando sobre família de maneira intensa e intencional. Nós queremos encerrar esse mês, já encerramos o mês de agosto, mas nós queremos encerrar esse propósito nosso no altar do Senhor orando. Já estivemos à mesa, mas eu quero assim repartir com você uma palavra que eu entendo ser aquilo que está no coração de Deus para as nossas vidas. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia junto comigo. Nós vamos ler Mateus capítulo 18 e depois nós leremos também Efésios no capítulo 4. Mateus capítulo 18 e Efésios capítulo 4. Ao longo desse mês todo, mês da família, Deus vem gerando algumas palavras, alguns textos vêm assim, brilhando aos nossos olhos enquanto lia a Bíblia. Mas eu entendi, irmãos, que essa era a mensagem. Esse é o tema que nós deveríamos encerrar, fechar assim com chave de ouro, talvez com um dos princípios mais importantes que você precisa para a sua casa, para nós como igreja, mas especialmente para nós como família hoje. Mateus capítulo 18, a Bíblia diz assim, nós vamos ler a partir do verso 18. Só preste atenção em uma coisa, irmãos, eu volto a trazer essa sugestão para os irmãos. A Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Então, sempre que você for ler um texto bíblico, lembre-se de ler um pouquinho antes e ler um pouquinho depois, que você vai entender melhor o que Jesus queria dizer. Então, se você olhar Mateus 18, essa parte do texto, se na sua Bíblia tem título, eu não sei se na sua Bíblia tem alguns subtítulos ali, na minha Bíblia está escrito assim, como tratar a ofensa de um irmão. Então, quando Jesus vai falar desse texto, ele está dentro de um posicionamento intencional de Cristo, que era como a gente deveria tratar as nossas relações interpessoais. Como é? E aí dentro disso, então no verso 18, ele vai dizer: tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Eu também lhes digo que se 2 ou mais de vocês, diga comigo, 2 ou mais, agora perceba que nunca tem um aqui, o número 1 não aparece, Jesus tirou o número 1 de propósito. 2 ou mais de vocês concordarem, lembra que ele está falando sobre tratar a ofensa, tratar de problemas, e ele, de maneira intencional, ele termina essa parte do texto dizendo: mas se 2 ou mais de vocês se reunirem em meu nome, ali eu estarei, nesse lugar eu estarei. Agora, abra sua Bíblia também comigo, nós vamos ler o verso Efésios capítulo 4, Efésios no capítulo 4, mais uma vez eu quero que você perceba o contexto. Efésios 4, se a sua Bíblia tem um título, provavelmente ela está assim: a unidade do corpo de Cristo. A unidade do corpo de Cristo. E dentro desse contexto de unidade, capítulo 4, verso 2, a Bíblia diz assim, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Agora, olha o verso 3. Façam todo esforço para conservar a unidade. Diga comigo, todo esforço. Não, fala assim, de um jeito que você está se esforçando mesmo. Fala, todo esforço. Olha o que Paulo está dizendo. Não é um pouco de esforço. Eu tentei ter unidade com o meu irmão. Eu tentei ter unidade na minha casa. Não, Paulo está dizendo, todo o esforço. Para que tenham essa unidade. Irmãos, no capítulo 4 de Efésios, ele está falando da unidade do corpo de Cristo. Ele vai seguir dizendo assim, há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só
fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Paulo está usando uma linguagem, ele repete um, ele está dizendo, gente, entenda, a maneira como Deus olha e abençoa uma casa, quando ela é uma, por isso façam todo o esforço para viver em unidade. No capítulo 5 ainda, de Efésios, você vai ver Paulo falando sobre os deveres conjugais, falando do marido, da esposa, e ele fala, olha, esposas façam isso, maridos façam isso, e quando ele termina de falar, ele fala, gente, esse é um mistério muito maravilhoso, mas eu não estou falando de família, eu estou falando de Cristo e a igreja, e ele conecta isso, ele fala, da mesma forma que Cristo e a igreja são um, é a maneira que eu quero que vocês em casa, em família, também vivam a unidade. Você entendeu que o nosso tema aqui é unidade, amém? Vamos orar? Eu creio que nós estamos expostos a uma grande batalha aqui hoje, a um mover de Deus, a uma ação poderosa de Deus, e essa chave, se você hoje puder pegá-la e aplicá-la na sua casa, esse segredo, essa poderosa verdade, princípio bíblico, então eu sei que você hoje vai voltar para a sua casa, para mudar completamente o contexto da sua família, e entrar num novo nível familiar. Pai, nós nos submetemos à Tua palavra, nos submetemos aquilo que o Senhor está nos falando, aquilo que o Teu Espírito está confirmando em nós, e te pedimos, gera em nós hoje transformação, mudança de mente, de postura, de motivação, mas não nos deixe como estamos. Queremos ir para o próximo nível em família como igreja e em família na nossa casa, queremos ir para o próximo nível. Nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, como eu disse, esse tema, o tema da unidade tem queimado no meu coração desde que nós começamos aqui a falar do mês da família. E eu percebi lá no começo do mês que Deus estava gerando isso primeiro na nossa casa e depois para que nós pudéssemos compartilhar isso aqui como igreja. Mas eu sei que essa é uma mensagem para nós hoje. Agora, aconteceu na nossa casa essa semana, foi muito legal. Na quarta-feira nós estávamos fazendo o nosso culto doméstico. Deixa eu perguntar, quantos aqui fazem o culto doméstico? Levanta a mão, graças a Deus todo mundo. Eu fico tão feliz, irmãos, quando todo mundo levanta a mão. Comer carne todo mundo comeu, mas o culto doméstico, quase ninguém levantou a mão. Nós estávamos no nosso culto doméstico, quarta-feira em casa, tão gostoso, Suelen tocando piano, os meninos estavam ali na bateria, e eu estragando tudo, tentando cantar um pouquinho. De vez em quando Suelen fala, se puder cantar mais baixo, eu falo, já estou cantando baixo. Ela fala, não, é para ficar quieto mesmo, totalmente fora do tom. E o Lucas, ele pegou a Bíblia e falou, papai, eu gostaria que você pregasse para nós hoje os caminhantes de Emaús. Ele falou, o que é Emaús? Me explica, quem é Emaús? Ele perguntou. E eu falei, filho, está escrito no texto tal, vamos ler. E nós lemos, e foi tão legal. Sabe, irmãos, eu nunca pensei que nós usaríamos os caminhantes de Emaús para tratar de unidade na nossa casa. Mas de repente, nós entendemos que o Espírito Santo nos conduziu por esse caminho. Nós estávamos nós quatro, olhando um no olho do outro e falando dos caminhantes de Emaús, e Deus falava comigo, olhe para esse texto. Esses dois homens estão caminhando lado a lado. E a Bíblia diz que eles discutiam entre si. Ou seja, havia divergência entre eles. Mas a Bíblia nos ensina que eles não se deixavam. Diga comigo, não se deixavam. Eles não concordavam em alguma coisa. Eles não estavam completamente uniformes. Mas a Bíblia diz que eles não se deixavam. E a Bíblia diz que nesse ambiente de batalha pela unidade, a Bíblia diz, então Jesus apareceu ali. E Jesus trouxe revelação ali. E Jesus abre os olhos dele. E nessa hora, irmãos, eu percebi uma unção na nossa sala. Deus falava comigo, é sobre unidade, Cezinho. Unidade na família. Eu corri lá na cozinha. Eu peguei um pacote de palitinhos que a gente tem lá de espetinho, sabe aqueles de madeira? Eu dei um para o Lucas, dei um para o Davi. E eu falei, quebra esse espetinho. Quebra. E o Davi quebrou. E o Lucas quebrou. E aí eu peguei todo o maço de espetinhos e dei para o Lucas. Eu falei, agora quebra eles todos juntos. Não dá, papai. E aí o Davi
Também não consegui, papai. E a mensagem que nós enchemos ali, o coração dos nossos filhos for: vocês sozinhos vão se quebrar. Eu sozinho vou me quebrar. Mamãe sozinha vai se quebrar. Mas nós juntos, é impossível que a gente se quebre. Irmãos, o princípio da unidade é algo bíblico e poderoso. A Bíblia nos diz que o cordão de 3 dobras é que é poderoso e não se arrebenta com facilidade. A Bíblia fala que 2 homens unidos no nome do Senhor, eles valem por 10.000 homens. Um vale 1.000 e 2 valem 10.000. Há uma potencialização que acontece quando vivemos em unidade. Mas é importante, irmãos, que a gente entenda isso aqui hoje. Avivamento só pode acontecer na nossa casa se vivermos de fato a unidade familiar. Repita comigo: unidade familiar. Quando a Bíblia fala de avivamento, ela diz que os jovens dentro da casa, os idosos dentro da casa, as crianças dentro da casa, elas se movem com liberdade e um está valorizando o outro. Um profetiza, o outro tem visão, o outro tem sonho, mas eles estão em unidade. Quando a Bíblia fala de um avivamento sobre uma família, ela fala da conversão do coração de um para o outro. Eles estão com um só coração. Se nós quisermos de fato viver um avivamento dentro das nossas casas, nós vamos ter que aprender profundamente o que é unidade em família. Há um texto, há uma frase que eu quero que você anote aí, se você puder. A frase é a seguinte: nossas famílias, tem essa frase aí? Nossas famílias são o resultado da nossa profundidade vertical e da nossa comunhão horizontal. O que é a sua família? O que é a minha família? Ela é o resultado daquilo que eu construí em Deus. Mas não só isso. É também aquilo que eu construí em comunhão dentro da minha casa. A vida em comunidade. O tema dessa mensagem, nós temos um banner bem bonito. O tema dessa mensagem é: somos um. O poder da unidade em família. Repita comigo: somos um. Você está com alguém da sua família do lado? Segura a mão dele e dela e diga: nós somos um. Nós somos um, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, algumas semanas eu e Suelen estávamos com um pastor chamado Samé Maurice. Esse pastor, ele é um pastor egípcio. Eu já tive o privilégio de estar lá no Cairo, na igreja dele, e ele sempre está no Brasil, é um amigo nosso. E o pastor Samé estava contando de uma situação que ele viveu. Pastor Samé é com certeza o líder do maior movimento cristão no mundo árabe, com certeza. Uma escola dele, que ensina a Bíblia, tem 500.000 alunos, para você ter uma ideia do que é isso. 500.000 alunos. Em todo o mundo árabe, eles têm igrejas, estão plantando igreja, enviando missionários, é maravilhoso. Pastor Samé já passou por coisas que você não pode nem imaginar. Ele contou algumas para nós. Sequestro, ele foi sequestrado já assim, ele perdeu as contas de quantas vezes ele foi sequestrado. Ele é o tempo todo ameaçado. Mas aconteceu, irmãos, que ele ficou doente. E o pastor Samé, ele é médico. Então ele ficou doente e ele achou que era algo simples, mas de repente ele percebeu que a doença foi se agravando. Eles internaram o pastor Samé. E ele conta esse testemunho dizendo que, como médico, ele percebeu que a coisa não estava nada boa. Os médicos amigos dele estavam ali tratando dele, mas eles descobriram que aquela era uma doença autoimune. E ele só piorava. Ele disse então que ele chegou num ponto tão ruim que ele despediu das pessoas e ele falou: eu tenho certeza que eu vou morrer. Eu nunca estive nesse ponto. Nunca. E os amigos diziam: não sabemos mais o que fazer com você. E ele disse então que um dia ele não conseguia mais se sentar, não conseguia mais comer. Ele disse: eu estava morrendo. Naquele dia eu tinha certeza que o Senhor ia me levar. Então, quando ele está no último, ele falou: já para respirar já estava difícil. Ele disse então que ele começa a orar e dizer a Deus: eu estou aqui, pode me levar, eu vou me encontrar com o Senhor. E o último suspiro dele foi esse, dizendo: pode me levar. E quando ele pensa que vai morrer, ele ouve uma voz audível. Ele disse: poucas vezes eu ouvi aquela voz, poucas vezes na minha vida eu ouvi aquela voz, mas a voz dizia para ele: reúna a família.
E ele falou, não entendi nada. Ele disse, eu estou aqui morrendo. O que é que está acontecendo? E ele ouviu de novo o Espírito de Deus falando com ele, reúna a família. E ele, sem entender, ele recebe um toque sobrenatural, ele se senta na cama, ele começa a orar, e ele entende Deus falando com ele. Eu te coloquei nessa condição, Samé, porque eu estou gerando uma mensagem, que será a mensagem principal do seu ministério a partir de agora. Por onde você for, você vai pregar essa mensagem. É a mensagem que está no centro do meu coração. Deus dizia para o Samé. E ele dizia, eu quero que você reúna a família. A família está dividida. E o pastor Samé entendeu que aquele processo que ele estava vivendo no seu corpo, como a doença autoimune, onde o seu próprio organismo, o seu próprio corpo, estava fazendo mal para o corpo. E ele estava morrendo, o seu corpo estava definhando, porque dentro do seu corpo havia uma luta entre eles. E Deus então dizia, é isso que está acontecendo com o meu povo. Não há unidade. E eles estão lutando entre eles. É o corpo, é a igreja brigando entre ela. Então ele se levanta dali. Ele tem alta naquele mesmo dia. E ele sai daquele lugar para pregar essa mensagem. A mensagem é, reúna a família. A unidade da família, ele falou, eu entendi que aquilo estava no coração de Deus de modo muito prioritário. Sabe, irmãos, nós precisamos entender o valor que Deus dá à unidade. Com facilidade nós nos dividimos. Com facilidade eu me oponho a uma sogra, a um sogro, a um pai, a um marido, a um filho, com facilidade. E o Senhor está nos ensinando na sua palavra que a unidade é a razão de muitas bênçãos que nós estamos esperando. Estamos desejando. Reúna a família. Reúna a família, irmãos, essa é a mensagem que eu quero hoje compartilhar com os irmãos. É tempo da gente reforçar o valor da unidade, do corpo de Cristo, da família, da igreja, mas especialmente do seu casamento, da sua relação com os seus parentes. João capítulo 17, Jesus está orando. Irmãos, ele está fazendo uma oração tão linda, leia João capítulo 17. Em um momento Jesus está orando e ele fala assim, Pai, eu oro para que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. E ele repete isso, Jesus vai repetir isso algumas vezes. E é interessante, irmãos, porque Jesus repete isso, dizendo, eu quero te pedir que eles sejam um, que eles vivam em unidade, assim como eu e o Senhor somos um. E ele vai explicar a razão. A razão é, porque se eles forem um entre eles, o mundo saberá que o Senhor me enviou. Olha o que Jesus está dizendo. O resultado da unidade em família, o resultado da unidade como igreja, o resultado da unidade do corpo de Cristo é, as pessoas vão olhar para o seu casamento, para a sua casa, para a nossa igreja, e elas dirão, eu sei que Jesus foi enviado pelo Pai. É interessante, irmãos, que talvez isso seja mais eficiente que muita coisa que a gente está fazendo para as pessoas crerem. Às vezes a gente está esforçando tanto para levar o evangelho para alguns e forçando eles, goela abaixo, a crer no que a gente crê. E Jesus está dizendo, viu, se você for um, se você conseguir ser um, só aqui, ó, na família Zoe, com o corpo de Cristo espalhado pelo mundo, se você for um, lá na sua família, naturalmente as pessoas irão crer. É o que Jesus falou. Anote isso. Deus ama e se move na unidade. Deus não se move na divisão. Ele se move na unidade. Essa é a razão porque poucas vezes a gente tem experimentado tanto de Deus na nossa casa como a gente gostaria. Deus não se move na divisão. Deus se move na unidade. Eu acho maravilhoso, irmãos, o texto bíblico vai nos contar e vai falar sobre unidade. E o Salmo 133 diz assim, ó quão bom, repete comigo, ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam em unidade. E aí quando a Bíblia vai dizer sobre, o Senhor faz uma comparação de que essa unidade, do que essa unidade representa, fala, é como um óleo que desce de um sacerdote sobre eles. É como um orvalho que vem sobre eles. Sabe o que ele está dizendo? Se você puder viver a unidade dentro da sua casa, da sua família, sabe que não vai faltar óleo, não vai faltar unção, não vai faltar alegria, não vai faltar os dons do Espírito Santo, mas também não vai faltar o orvalho que gera ali abundância, transformação, não vai faltar.
Sabe por que que falta? Falta porque não há unidade. Porque Deus escolheu se mover na unidade. Irmãos, olhe para mim aqui. Elias está diante de uma cena terrível na sua nação. A nação está perdida, a nação está adorando outros deuses, e não é tão diferente do que a gente está vivendo nos nossos dias. Então, Deus fala para Elias: você é um profeta, eu quero trazer um avivamento sobre essa nação. E Elias se organiza, ele se opõe contra os profetas de Baal, ele diz, aqueles são inimigos de Deus, e ele se organiza. Então Deus fala com ele, para eu enviar fogo do céu, faça uma coisa, Elias. Sabe o que você vai fazer? Você vai restaurar o altar. E é interessante, irmãos, que a Bíblia diz que Elias restaura o altar com 12 pedras. As 12 pedras simbolizavam as 12 tribos de Israel que estavam divididas. Ele está dizendo, reúna, gere unidade novamente. E quando a unidade é reorganizada, agora o fogo vem do alto, o avivamento acontece e toda a nação diz, só há um Senhor, só o Senhor é Deus. É resultado da unidade. Vocês estão conseguindo entender, irmãos? Essa unidade que Deus ama. Essa é a unidade onde Deus se move. E é nesse ambiente, debaixo desse princípio, que na sua casa será liberado as bênçãos que a gente está tanto procurando, que a gente está tanto desejando. Desde o início, esse foi o propósito de Deus. Na cruz, Jesus nos tornou um novamente. O tempo todo Satanás estava dividindo a gente, mas na cruz Jesus nos torna um. A minha pergunta é, será que nós estamos, de fato, conseguindo preservar a unidade? Fala para mim, lá na sua casa há unidade? Não, pastor, eu e meu marido, nós somos um. Tá bom, e você e os seus pais? E você e os seus irmãos? Há unidade mesmo? Ou será que nós não estamos sendo seletivos demais quando a gente fala de unidade? Nós vamos falar disso aqui agora. É no meio dessa unidade que o Senhor se move. Paulo, quando vai falar da unidade, ele diz que todo o esforço seja feito para preservar a unidade. Que todo esforço, não é um pouco de esforço, não, é todo esforço. Sabe, irmãos, quando Jesus fala sobre unidade, ele vai dizer isso em Mateus capítulo 12, verso 25. Ele afirma uma coisa. Se você não quer viver em unidade, você precisa entender algo aqui muito sério. Não, pastor, eu não quero viver em unidade. Meu sogro é muito difícil, meu irmão é muito difícil, o meu pai é muito difícil, meu marido é muito difícil. A Bíblia diz, o reino dividido não subsiste. Simples. Não vai suportar. Uma família não vai suportar se ela estiver dividida, porque um reino dividido não subsiste. É Jesus quem falou isso. E eu quero aqui tentar traçar um caminho, irmãos, para a gente entender o que é que Deus quer de nós nessa noite. Eu quero falar com você sobre 3 grandes inimigos da unidade. Anote aí se você puder. 3 grandes inimigos da unidade familiar. Anote, por favor, irmãos, e preste atenção nisso. Eu pretendo ser muito breve, mas preste atenção, por favor, eu quero ser objetivo com o irmão. Primeira razão, primeiro grande inimigo da unidade. Você já entendeu que a unidade vai liberar a bênção sobre a sua vida? Amém? Você já entendeu que a unidade vai liberar o favor de Deus na sua casa? Amém? Deus se move nesse lugar. Agora, qual é o inimigo? Temos alguns. Eu selecionei 3. Primeiro grande inimigo, a mentalidade individualista. Você quer encontrar um grande inimigo da unidade dentro de casa? Está aí. A mente individualista. Sabe qual é o grande inimigo do nós? O eu. O maior inimigo do nós é o eu. É quando o meu eu é tão grande, essa mentalidade individualista, ela está tão grande dentro da minha casa, que o nós não tem espaço. Você sabe que há um pastor chamado John Bevere, e ele diz o seguinte: todo pecado, ele é antes de tudo um pecado de egoísmo e de orgulho. Pense aí em qualquer tipo de pecado, qualquer um deles. E ele diz, antes de qualquer coisa, esse pecado é um pecado de egoísmo. Eu cometo esse pecado porque me faz bem. Eu me sinto no direito. Se fizer bem para mim, os outros eu não estou nem aí.
a minha casa, a minha família. Todo pecado é, antes de tudo, orgulho e egoísmo. A mentalidade individualista, ela vai acabar com a unidade nas nossas casas. Isso é tão perigoso, irmãos. Nós vivemos numa cultura, e há uma tendência cultural, eu estou falando do Brasil, isso já acontece há muitos anos na Europa, mas no Brasil isso está cada dia mais forte, que é uma tendência do individualismo. É o meu jeito, são as minhas regras, eu vou me separar. Irmãos, isso é muito perigoso. O individualismo tem tomado conta do nosso Brasil, mas também tem tomado conta de muitas famílias cristãs. E aí você tem um grupo, você sabe que são mais de 30 milhões de desigrejados hoje. 30 milhões de pessoas que têm uma experiência com Jesus, mas diz, eu não vou para a igreja. Eu não vou para a igreja porque eu não preciso de igreja. Eu vou ficar no meu canto. Como se isso fosse possível. Deixa eu afirmar algo aqui para você. Você não é a igreja. Nós somos a igreja. É impossível ser igreja sozinho. Nós somos a igreja, mas você não é a igreja. Essa mentalidade individualista é diabólica. Foi criado por Satanás. Você não é a igreja. Eu não sou a igreja. Nós somos a igreja. Que Satanás ouça essa verdade. Nós estamos combatendo mentiras diabólicas. Não, nós não viveremos de modo individualista, porque não foi assim com Jesus. Jesus não era assim. Quando Jacó está pedindo a Deus, me abençoa, ele não recebeu bênção. Escute o que eu vou dizer, Jacó nunca foi abençoado. Jacó não recebeu bênção alguma. Não recebeu bênção alguma, sabe por quê? Deus não abençoa o indivíduo. Ele falou, me abençoa. Não, primeiro eu vou mudar o seu nome. Porque Jacó fala de um, mas Israel fala de uma nação. E quando ele muda o nome dele para Israel, ele fala, agora você vai ser um abençoado. Eu abençoo o corpo, eu abençoo a unidade. Sabe, irmãos, às vezes a gente é mais individualista do que a gente imagina. Ouça esse versículo, João capítulo 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, eu vou preparar para vocês um lugar. O que Jesus falou? Na casa do meu pai tem muitas moradas. Quantos acham que o céu é um céu maravilhoso, de muitas moradas? Levanta a mão. Jesus que falou. É ou não é? Agora eu quero que você feche o seu olho por segundos. Feche o seu olho. Imagine como será no céu. Imagine o seu céu. Como que será o seu céu? Jesus falou, na casa do meu pai há muitas moradas. Como é que você imagina isso? Como é que você imagina? Eu vou preparar um lugar para você. Como é que você imagina? Agora, abre o seu olho. Olha aqui para mim, como é que você imaginou? De vez em quando eu ouço assim de algumas pessoas. E eu não estou dizendo, irmão, não quero te julgar não, porque isso acontece. Na nossa imaturidade, às vezes na falta de revelação bíblica acontece. A pessoa fala, a minha casa no céu, ela vai ser assim. Lá no céu, quando você imaginou Jesus dizendo, na casa do meu pai há muitas moradas, o que você pensou? Em muitos quartos? Uma suíte boa? Um lugar onde você vai e não vê a cara dos irmãos? É isso? Onde eu entro, fecho a porta, tem um frigobar, eu como dali. É isso que você imaginou, irmão? A nossa mentalidade é tão diferente do que Jesus tem para nós. Esse lugar é na mesa. Quando Jesus está falando de uma casa grande, com muitos lugares, Ele está falando de mesa, de uma mesa com muitas cadeiras, com muito lugar para a gente sentar. Irmãos, o grande problema do individualismo é que você nunca vai se acostumar com o céu. Porque o céu vai ser um ambiente de extrema comunhão. A maior de todas as comunidades. Ah, irmão, nós temos que tomar cuidado. É fácil vivermos uma mentalidade individualista. E aí a pessoa vai justificar. E ela diz assim, pastor, mas sabe, a verdade é a seguinte, sabe por que eu faço isso? Sabe por que eu não venho para a igreja? Sabe por que eu não me envolvo com célula? Não me envolvo com ninguém? Sabe por quê, pastor? Eu prefiro assim, ó, eu e o meu marido, eu e a minha esposa, eu não quero envolver com aqueles primos meus lá, são todos uns pecadores. Irmão, não é assim. Entenda isso que eu estou dizendo. E aí, irmãos, a justificativa é,
Porque lá todo mundo assim, ó, um bando de bêbado. Sabe por que eu não venho na igreja? Porque tem muita gente falsa na igreja. Você já reparou que na academia tem gente gorda? Ou não? Já reparou ou não? Tem ou não tem? Quem é de academia aqui? Levanta a mão. Tem os gordinhos que vão lá também. Já pensou se você falasse assim, não vou para academia, porque academia tem gordo. A pessoa fala, não, eu não vou para a igreja, porque lá tem gente falsa, tem gente isso. Ô irmão, é exatamente por isso que nós somos igreja. É aqui que o falso encontra Jesus, é aqui que o bandido encontra Jesus. O mais interessante é que esse mesmo irmão, há poucos anos atrás, entrou aqui, ó, drogado, bandido, adúltero, aí agora ele fala, não vou para a igreja, que lá tem muita gente ruim. O que é isso, irmão? O que está acontecendo com a gente? Isso é uma mentira diabólica. Satanás está combatendo a unidade. Me mostra uma família poderosa e eu te mostro gente com uma mente diferente. Me mostra uma família caindo aos pedaços e eu te apresento gente individualista, egoísta. O segundo grande inimigo da família é a imposição da uniformidade. Escute isso. Unidade não tem nada a ver com uniformidade. Sabe qual é o problema, irmãos? Muitas vezes, por que a gente não consegue viver em unidade na nossa casa? Sabe por que eu não consigo viver em unidade com a minha sogra, meu sogro, meus irmãos, meus tios? Sabe por quê? Porque eu quero impor uniformidade. Eu quero que eles pensem como eu penso. Eu quero que eles ajam como eu ajo. A uniformidade nunca foi caminho para a unidade. Você já reparou a equipe de Jesus? Dá uma olhada para os discípulos de Jesus. A equipe de Jesus tinha um de cada jeito. Você tem um zelote, que é um radical extremista, e você tem pescador, e você tem cobrador de impostos, e você tem... Jesus fez questão de ter na sua equipe gente de jeito diferente, para ensinar para nós que você não precisa de uniformidade para ter unidade. Eu e Suelen somos muito diferentes. Graças a Deus, irmãos, porque eu não ia suportar 2 Cezinhos. Não aguento. Eu fico pensando assim, às vezes a pessoa fala, não, eu queria que todo mundo fosse igual, mas todo mundo igual a você, isso é chato demais, complicado. Não, irmãos, não imponha uniformidade para viver a unidade. Não, eu não gosto de ir lá, porque são muito aqui, o povo é muito esquisito. É isso mesmo, é assim que a gente vive família. É assim que nós somos família. O meu pai pensa diferente de mim, pastor. Eu não vou mais falar com ele. Louvado seja Deus que ele é diferente. É assim que é para ser. Não há necessidade de uniformidade para vivermos a unidade. O Senhor está nos chamando à unidade. O inimigo é quando eu quero impor. Eu quero que o meu marido, a minha esposa, eu quero que os meus filhos pareçam um bando de robô. Tem que fazer e falar e viver como pai. Sempre tem um grande ditador nesses ambientes dizendo, eu quero dessa forma. Aí você encontra um bando de robô. Não é isso que o Senhor tem para nós. Terceiro grande inimigo. O espírito crítico. Eu vou te mostrar uma coisa que divide família, que quebra a unidade, o espírito crítico. Já viu? O espírito crítico nada mais é que a manifestação de um grande orgulho. É a pessoa soberba que tem certeza que o outro é inferior a ela. Então eu estou pronto a criticar, eu estou pronto a apontar o dedo, eu não vou na reunião de família, eu não posso ter mais profundidade com essa pessoa, porque ela é tão inferior a mim. Me apresenta alguém com espírito crítico, e eu te apresento alguém soberbo, e eu te apresento alguém orgulhoso. Sabe qual é a razão, irmãos, da feitiçaria e a rebelião serem colocadas no mesmo nível da Bíblia? É que a unidade revela Deus. Mas quando você encontra alguém rebelde, maledicente, no espírito crítico há maledicência sempre. Sempre é um grupinho falando mal daquela tia. Tem ou não tem? Nós somos melhor que ela. Olha aquela família, olha aquela prima, olha aquele rapaz. Meu Deus, eles são terríveis. É sempre a manifestação de orgulho. A maledicência faz parte do espírito crítico. Mas a Bíblia diz que a rebelião e a feitiçaria andam juntas, porque se a unidade revela a Deus, a rebelião revela uma outra entidade que não é Deus. Por isso é comparada à feitiçaria. É a manifestação de um outro espírito que não é o espírito de Deus. Quem está entendendo aqui, irmãos? Está muito pesado? Dá uma cutucada em quem está do seu lado, fala, vamos dar uma risadinha aqui, né? Dá uma disfarçada aí. Tudo bem. Se por um lado nós temos os inimigos da unidade,
Vamos falar sobre os segredos para a unidade familiar, amém? Então como é que é, pastor? Como é que eu combato esses inimigos? Fácil. 3 grandes segredos para a unidade familiar. 3 grandes segredos para a unidade familiar. Vamos combater os inimigos. Número 1, você quer viver a unidade na sua casa? Então aprenda, esse é um grande segredo, generosidade. Irmãos, a generosidade é tão profunda no coração de Deus, que Deus manda levantar líderes com uma marca: gente que aborreça a avareza. Eu acho esse texto maravilhoso. Ele não diz assim, não, você só não deixa de ser avarento. A Bíblia não diz. Se você quiser liderar na casa de Deus, no movimento de Deus, você tem que ser alguém apto a aborrecer o avarento. Você tem que deixar o avarento bravo. É tão legal, irmãos. De vez em quando, né, graças a Deus, a gente tem tido o privilégio de sentar com irmãos tão generosos, mas eu faço de propósito. Quando você encontra aquele avarento, eu faço de propósito. Eu vou e semeio na vida dele. Ele quer dividir uma conta, eu falo, não, eu vou pagar tudo para você. Ele quer fazer, não, irmãos, eu quero aborrecer, eu quero que você seja envergonhado, constrangido. O avarento precisa ser confrontado. Não faz parte de um ambiente de unidade a avareza. Sabe o que faz parte? Generosidade. Ah, irmão, a generosidade faz parte de um ambiente de unidade. Sabe o que Jesus falou? Ouça o que eu vou dizer aqui. Lucas, capítulo 22. Jesus disse o seguinte, ele marcou uma ceia com os seus discípulos. Hoje nós somos a mesa. A esse ponto de verdade? É? Então tá bom, vai dar certinho. Deixa eu ver se eu consigo. A Bíblia diz assim: Jesus tomou o pão e disse, esse é o meu corpo? Não. Esse não é o corpo de Jesus. Escuta o que eu vou dizer, você vai entender isso para sempre. Esse não é o corpo de Jesus. Não. Jesus disse assim, a Bíblia diz, Lucas 22:19. Tendo tomado o pão, partiu e disse, esse é o meu corpo. Esse não é o corpo. Esse é o corpo. Quem está entendendo? Não. Se você está inteiro, não, você não faz parte do corpo. Jesus é o pão partido. Jesus é o pão generoso. Você está lutando para ficar inteiro, né? Vou fechar na minha casa, não quero ninguém vindo me visitar, vou fazer almoço para ninguém. Ah, irmão, Jesus não está aí. Jesus não está aí. Porque a generosidade gera a unidade. Me mostra uma casa poderosa e eu te mostro uma casa de gente generosa. É tão bom, irmão, você está com gente generosa, não é verdade? Não é tão gostoso? Gente generosa, que elogia, que sabe reconhecer, que sabe dizer um por favor, que sabe dizer obrigado. Você não precisava fazer isso. Generosidade. Jesus é o pão partido. Você já percebeu, irmão, que o pão inteiro não faz sentido algum? Quem já teve em festa de casamento, aquele bolo de casamento fica ali, aquele bolão. A gente passa na perto daquele bolo, enquanto ele não está partido, o que a gente faz? Só olha. Você olha, fica assim, né? O Francis sabe bem o que é isso. A gente passa ali, não pode fazer nada, o bolo não está partido, não é assim? Você passa, olha, fala, que bonito. Se você for embora antes do bolo ser partido, você nem come dele. Mas daí, quando alguém corta o bolo, não é assim? Cortar o bolo, agora você sabe que você vai fazer parte. Você vai poder usufruir. É por isso que Jesus é o pão partido. Ele está dizendo, eu quero me doar, eu quero me entregar, eu quero tirar de mim e dar para você. Você quer viver um ambiente familiar poderoso? Quem quer viver um ambiente familiar poderoso? Aprenda o segredo da generosidade, de compartilhar, de servir, de amar, de elogiar, de valorizar, de semear, de investir, de ouvir, de se colocar no lugar. Esse ambiente ninguém pode parar. Você consegue entender isso, irmão? Segundo segredo. O segundo segredo é a valorização da comunhão. A valorização da comunhão. Irmãos, se você quer viver um ambiente familiar de unidade e ter uma família poderosa, valorize a comunhão. Para de se retirar. Para de se afastar. Olha o que Jesus falou. Onde estiverem 2 ou mais. Diga comigo, 2 ou mais.
Você já percebeu que ele não usa o número 1? Ele não fala. Irmãos, Jesus está no seu quarto secreto quando você fecha a porta? Ele está lá? Sim ou não? Está lá. Então, irmãos, há ambientes que você vai sozinho e vai ser poderoso, vai ser maravilhoso. Não deixe de ir para esses ambientes sozinhos com Jesus. É maravilhoso. Agora, você recebe tudo lá? Não. Não recebe. Porque há coisas que Deus só libera na comunhão. É na comunhão. É na comunidade. Há um óleo que é liberado aqui. Há uma unção que é liberada aqui. Sabe, eu fico muito triste, quero abrir um parênteses aqui. Fico muito triste com o irmão, a irmã, que o domingo para ele não é uma prioridade encontrar com a família, não. Eu venho se der, se não der, assim, desde pareceu um jogo, pareceu uma visita, tanto faz para mim, porque não valoriza a comunhão. Quando você deixa de estar na comunhão dos santos, na comunhão da sua casa, na comunhão dos seus familiares, você deixa de receber coisas preciosas que você não alcança sozinho na sua casa. Não vai chegar. Jesus falou, 2 ou mais. 2 ou mais. Se vocês se juntam, vocês estão em comunidade e você agora está valorizando essa comunhão. Irmãos, isso é precioso. Eu quero ir um pouquinho mais fundo nisso, ouça o que eu vou dizer. O grande sinal de que você é cheio do Espírito Santo não é falar em línguas. Você sabia disso? O grande sinal de que você é cheio do Espírito Santo não é porque você se move com os dons. Não é. Quando você vai ler a Bíblia e vai entender qual é a bênção apostólica que o Senhor liberou para nós, a Bíblia diz assim, que vocês tenham o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão. Preste atenção nisso. Há uma revelação profunda de amor quando você está cheio do Pai. Há uma revelação profunda da graça quando você está cheio do Filho. Mas há uma revelação profunda da comunidade quando você está cheio do Espírito Santo. Então me mostre alguém isolado, eu te mostro alguém sem o Espírito Santo. Que não desenvolveu, escute, ela pode pregar, ela pode orar em línguas, ela pode profetizar. Se essa pessoa não consegue ter relacionamentos interpessoais com o diferente, com a comunidade, essa é a evidência de que o Espírito Santo não a controla. Que ela não é cheia do Espírito Santo. Me mostre, irmãos, qual dom foi feito para você. Todos os dons são para o outro. Me fale dos frutos do Espírito. O fruto do Espírito Santo. Amor, paz, benignidade, paciência. Quando vai falar domínio próprio, tudo está relacionado à sua relação interpessoal. O que ele está dizendo é, eu estou te enchendo com algo que vai produzir uma relação saudável, profunda. É por isso que eu não consigo acreditar em alguém que é muito bom no púlpito, é muito bom na pregação, é muito bom para se mover nos dons e ora em línguas, mas não consegue tratar bem o garçom. Não consegue, irmãos, olhar para o seu filho e ser doce com ele. Eu falei isso para a Sueli um dia. Nós chegamos numa casa e eu falei, para mim não serve. A maneira como ele tratou o filho dele aqui, para mim não serve. Para mim não serve. No nosso púlpito não vem. Mas é um grande pregador, tem um monte de seguidores, para mim não serve. Porque o que nós queremos são pessoas cheias do Espírito Santo. Você consegue entender isso? A necessidade, escute isso, a comunhão não vai acontecer sem intencionalidade. Se você não chamar seu esposo para tomar um café, sua esposa, para ter comunhão, se você não reunir seus filhos em torno de uma mesa e falar, nós vamos ter comunhão, irmãos, solto, o que haverá é divisão. Se você quer viver em comunidade, uma comunhão profunda, teremos que ser intencionais. Vai ter que marcar a hora, vai ter que colocar na agenda. É uma batalha espiritual para acontecer. Estão entendendo? Em último lugar, para a gente orar encerrando, que eu vi que ficou pesado o clima. Em último lugar, para a gente orar encerrando, é a centralidade de Cristo. Aleluia, aleluia. Quer viver a unidade? Irmãos, a unidade, ouça, a unidade não é apenas estar junto. Não. Ajuntamentos não quer dizer nada. Unidade só é gerada em Cristo. Só pode ser produzida pelo Espírito Santo. Você pode ter grandes comunidades,
Você pode ter grandes ajuntamentos, porque aquela empresa, porque aquele movimento, porque isso. Houve isso em Babel. Sim ou não? Babel, eles se juntaram, eles tinham um grande propósito, e eles se juntaram e Deus foi lá e bagunçou tudo, porque isso não é unidade. Unidade é o que Deus promove. Amém, irmãos? Então, você deve se lembrar, escute isso, que Ananias e Safira tiveram unidade na sua decisão. Vocês lembram? Eles falaram assim, vamos mentir. Ananias falou, vamos mentir. E Safira falou, vamos mentir. É interessante essa cena porque eles tinham vendido um terreno e eles iam entregar o dízimo. E aí Ananias falou, vamos mentir, vamos. E aí chega Ananias, ele foi antes para o culto, porque normalmente os homens estão prontos antes, graças a Deus, né? Normalmente. Fica a dica, viu, senhor? E aí ele chegou antes no culto. Está lá o Ananias entrando na igreja. Os discípulos, os apóstolos vieram e falaram assim, quem que foi que colocou no seu coração o intento de mentir ao Espírito Santo? Caiu morto ali mesmo. Nós estamos falando de Novo Testamento, tá bom, irmãos? Não é só a época da lei, não. A graça é mais séria ainda. Aí vem a Safira, sem saber de nada. Vocês já viram o pastor Elias Dantas narrando essa cena? Ele fala dela com cabelão. Demorou porque ficou fazendo chapinha, unhas todas arrumadas, aquele saltão, e ela entra dizendo, hoje eu vou levar um dinheirão naquela igreja. E aí, ela entra e pum, cai também. Porque eles tinham algum tipo, eles se juntaram, eles tiveram uma grande ideia, mas morreram com aquela grande ideia. Irmãos, eu já vi isso acontecer em casamento. Não, eu concordo, você concorda? Concordamos. Então se há acordo, vamos. Mas estava contra o Espírito Santo, não adianta nada. Não é só sobre ter acordo, não é só sobre ter ajuntamento, é sobre colocar Cristo no centro. A unidade só pode acontecer com a centralidade de Cristo. Então Jesus disse para os seus discípulos. Eu termino com isso. Olha o que Jesus falou, que legal. Onde estiverem 2 ou mais reunidos, em meu nome, diga comigo, em meu nome. Jesus falou, em meu nome. Então ele diz, ali eu estarei com vocês. Irmãos, essa semana eu fui tão tocado por isso, tão tocado. E eu termino com essa. Quando Jesus falou isso, escute o que Jesus falou. Se vocês tiverem capacidade de se reunir em meu nome, lá, na sua casa, na sua família, mas em meu nome, olhando para aquilo que eu amo, olhando para aquilo que eu ensinei vocês, se vocês forem um nesse ambiente, Jesus falou, eu estarei lá. Agora escute isso. No Antigo Testamento, quando Jesus está falando isso ali, para os discípulos, ele está falando para um grupo de um contexto específico. No Antigo Testamento, essa manifestação, Jesus está dizendo, eu estarei, ele está dizendo, haverá uma manifestação minha ali. No Antigo Testamento, isso assim acontecia raramente. Há uma palavra que nós usamos na teologia que é teofania, que é uma aparição, uma manifestação de Deus. Então, os discípulos sabem que uma teofania não é assim, tão simples de acontecer. Eles tinham que se esforçar muito lá no tabernáculo, e se eles fizessem tudo certinho, talvez eles tinham uma teofania, uma manifestação. Mas eles sabiam que teofania mesmo é um ato soberano de Deus. É Deus quem decide, não sou eu que decido. Deus vai aparecer aqui, não sou eu que decido. Ele apareceu na sarça, mas Moisés não sabia. Isso é teofania. Agora, olha o que Jesus está dizendo, isso enche meu coração demais. Jesus diz assim, sabe aquilo que os profetas do Antigo Testamento experimentavam raramente? Sabe aquela manifestação que eles tinham raramente? Se vocês forem um, se juntarem em meu nome, ali eu estarei. Ele está dizendo, você pode produzir uma teofania a qualquer momento na sua casa, e eu estarei lá. Irmãos, é maravilhoso. E Jesus não falou assim, vocês precisam reunir, pagar penitência, fazer um louvor, ler toda a Bíblia. Não, ele não falou isso. Olha como ele valoriza a unidade. Se vocês, 2 ou mais, reunirem e disserem, nós somos um, eu estarei no meio de vós. E essa é a melhor notícia que eu tenho para te dar. A unidade gera
manifestação de Deus na sua casa, no seu casamento, nas suas relações. Essa é a melhor notícia que eu tenho para dar para você. Deus ama a unidade e Ele se move nesse ambiente. Jesus disse que Deus uniu, homem não separa. Sabe o que Ele estava dizendo? Você pode até tentar separar o filho da mãe, o marido da esposa, você pode até tentar separar. O que Deus uniu, homem não separa. Ele não estava dando uma dica, Ele estava fazendo uma afirmação. Homem não separa. Deus uniu uma família, homem não vai separar. Só que se você tentar, infelizmente, para essa pessoa, haverá um grande prejuízo. Porque isso é abominação ao Senhor. É a abominação. Por isso eu fico tão preocupado quando o marido quer impedir a esposa de se relacionar com a mãe, com uma irmã, quando o esposo, porque você está tentando separar algo que Deus uniu. Isso é abominação, tome cuidado. Não permita que nada separe você do seu esposo, dos seus filhos, da sua casa. A unidade gera mover de Deus na nossa casa. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé para a gente orar? Passou do meu horário. Mas eu penso, irmãos, que a gente podia falar tanto disso, tanto, eu tinha tanto para falar. Eu, assim, estou muito, muito impressionado com como Deus tem gerado urgência desse assunto no meu coração. Nós vamos continuar falando sobre essa unidade da igreja, unidade da família Zoe, mas hoje eu quero orar pela unidade do seu casamento. Eu quero orar pela unidade da sua família. Acho que hoje é dia da gente resolver, irmãos, algumas pendências, as picuinhas que separam a gente um do outro, a mentalidade individualista, que coisa feia. É dia da gente resolver isso, irmãos, nos tornarmos uma família poderosa de Deus aqui na terra. Se vocês forem um, as pessoas crerão que o Pai me enviou. Se você for um no seu casamento, se for um na sua casa, que coisa poderosa. A Bíblia diz que o exército de Israel se levanta um dia, e quando eles olharam, a afirmação foi: eles lutam como se fossem um só homem, nada poderá impedi-los agora. A unidade é poderosa. Você quer orar por isso hoje, para sua casa e seu casamento? Feche os seus olhos. Vamos orar. Eu quero te pedir para reagir a isso, por favor. Eu quero te pedir a reagir para essa palavra agora, em nome de Jesus. Enquanto eu ouvia o testemunho do pastor Samé, falando da doença autoimune, da enfermidade que fazia com que o seu corpo fizesse mal para o próprio corpo. Enquanto eu ouvia isso, eu entendia de Deus que nós estamos mesmo numa batalha espiritual. E algumas vezes, irmãos, nós vamos ser tentados. O pai vai ser tentado a fazer mal para o próprio filho. E o filho será tentado para fazer mal para o próprio pai. A esposa vai ser tentada a competir com o esposo, ou o contrário, ou competir com um pai, com uma mãe, um sogro, uma sogra. Não, irmãos, nós não somos assim.